O contexto da chegada de Jânio Quadros ao poder é um contexto em que você tem como antecessor do governo de Jânio o governo de JK. JK com aquele governo de grandes obras, né, a construção de Brasília, a mais famosa delas, e de um grande gasto do governo, uma abertura ao capital estrangeiro também, vai gerar no Brasil uma crise econômica. Ao final do governo JK, você vai ter vários escândalos de corrupção eclodindo no país, além de você ter o aumento considerável da dívida externa e uma crise inflacionária no país. É nesse cenário que Jânio vai fazer a sua campanha, né, em que ele promete combater fortemente a corrupção e que ele vai ser eleito e vai tomar as primeiras medidas econômicas. Quando Jânio chega no poder, ele não imaginava ficar tão pouco tempo no poder, ele vai tomar medidas bastante conservadoras com relação à economia, né? As chamadas políticas de austeridade, ou seja, corte de gastos do governo, diminuição do consumo, beleza? Ele vai, por exemplo, cortar subsídios da produção agrícola brasileira, ele vai, portanto, tirar um pouco o peso do Estado sobre o controle da economia. Para além disso, ele vai renegociar a dívida externa com o FMI, portanto conseguindo respirar um pouco economicamente, fazendo o Brasil respirar um pouco economicamente. Mas ao mesmo tempo, já que essa política de corte de gastos vai gerar uma situação bastante complicada para o povo brasileiro, dificuldades de consumo, dificuldades financeiras em geral. Beleza? A gente pode ver então agora como isso vai cair numa questãozinha para você do Enem, ok? Ó, varre, vassourinha, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado. Esse jingle acompanhou o candidato Jânio Quadros durante a sua campanha à presidência da República em 1960. A letra sintetiza a seguinte política de resolução dos problemas da época: a austeridade do governo e o controle dos gastos públicos conteriam a inflação e a corrupção oficial. A ideia é essa, galera. As medidas de Jânio vão ser nesse sentido. Até por isso, ele vai perder muito de sua popularidade logo no primeiro ano de governo. B. A disputa de mercados externos e a ideologia nacionalista aumentaram o superávit comercial e a geração de renda. Olha, aqui apresenta um cenário em que o Jânio Quadros consegue solucionar os problemas econômicos, que não é o que vai acontecer. Até pelo pouco tempo que ele ficou no poder, ele não teria capacidade de resolver tantos problemas num curto espaço de tempo. C. O atendimento à economia popular e a produção de alimentos baixariam o custo de vida e os gastos do governo. Pelo contrário, se aumenta o custo de vida, o governo para de incentivar a economia popular, ele para de incentivar formas que garantiam uma melhor qualidade de vida para a população. Ou seja, é o contrário do que a alternativa C está dizendo. D. A defesa dos interesses nacionais e a adoção de uma política externa independente gerariam emprego e novas possibilidades econômicas. Pelo contrário, não vai ter geração de emprego nem novas possibilidades econômicas. Jânio avança muito pouco economicamente. Ele vai optar por medidas conservadoras, o que a longo prazo poderiam até levar o Brasil a uma reestruturação, mas com um prejuízo imediato muito grande, principalmente para as camadas populares. Logo, a melhor alternativa é a A, o gabarito é letra A.